China, Rússia e o Irã realizarão reunião sobre questão nuclear iraniana especificamente, tá? Essa reunião vai acontecer agora nessa próxima sexta-feira em Pequim. E por que eu estou trazendo essa notícia? Porque vamos tentar entender um contexto geopolítico aqui, tá? E aí vai com certeza te ajudar a entender melhor um fato que é de que perceba que Rússia, China, Irã, existem fatores dos mais diversos possível entrelaçados, tá? Você sempre que estiver analisando essa questão geopolítica, eu trago muito isso aqui nesse canal, você não pode simplesmente dizer se é aquela questão bem dicotômica, é A ou B, é a favor ou contra. Esses três países em específico, eles têm um entrelaçamento entre eles muito complexo. Rússia e Irã têm uma série de acordos que são extremamente, na parte militar, por exemplo, que nem imaginamos que são feitas. Por exemplo, até que ponto, como é que funciona de fato o acordo, o uso que os russos utilizam, não é? Os chamados Shahed ou Geran 2, como assim é chamado, esses drones que, de uma certa forma, se você observar bem, é quem tem salvo essa questão do confronto aéreo entre Rússia e Ucrânia, tá? E um contexto, para dar um contexto em tudo isso, China, Rússia e Irã, e por que especificamente sobre a questão nuclear iraniana, por que isso está acontecendo agora? Vamos lá. Nos últimos dias, Trump andou fazendo certas ameaças, digamos assim, ao Irã, e Ali Khamenei andou até reclamando, dizendo: olha, desde quando os americanos fizeram promessas e acordos e cumpriram? É só mais um, eles não vão cumprir. Ali Khamenei está se referindo a um possível acordo entre Irã e Estados Unidos, enfim, o Irã com a ONU, de uma forma geral, né? Sobre essa questão da não proliferação de armas nucleares e coisas do tipo relacionadas, né? Essa notícia aqui está o nome do site aqui, conferir Anadolu Ajansi, que é um site turco. Às vezes eu gosto de estar vendo algumas notícias, eles são relativamente, tentam ser neutros até certo ponto, não existe nada neutro, né? Lembrando que esse vídeo, agradecer, né, sempre o pessoal que está comentando por aqui, sempre está presente, a Salvador Vieira, Joelton Guedes, Alberto também sempre está por aqui, e você, né? Muito obrigado desde já. Lembra de se inscrever no canal se não é inscrito. Dá o famoso joinha, né? O inscrito aqui, dá o curtir e perceba que já tem liberado também ó, um novo Pix, uma nova forma de você poder ajudar também o canal. O pessoal sempre vem me pedindo, então tá aqui. Vai estar na descrição também, caso você queira copiar e colar. Mas aqui, ó, o Pix, canal pabloricardo@gmail.com. Então, Pix e e-mail fica mais fácil de você ajudar aqui o nosso canal. Existem outras formas também, tá na descrição. Vamos lá. A matéria ela vai falando exatamente isso. Que vai se reunir agora nessa próxima sexta-feira vai ser o vice-ministro das Relações Exteriores chinesas, tá? Vice-ministro russo, Relações Exteriores também, e vice-ministro das Relações, foram os três, né? Vice-ministro das Relações Exteriores de cada um dos países, iraniano, russo e chinês, tá? E as três partes trocaram opiniões sobre a questão nuclear iraniana e outras questões de interesse mútuo. O grande detalhe é outras questões de interesse mútuo. Com certeza vão estar dentro do acordo essas questões envolvendo o fator energético, tá? Pablo, como é que tu sabe? É baseado nas informações que sempre estão chegando de bastidores. Com certeza, esses temas relacionados ao fator energético, como assim? Gás, petróleo, a própria possível construção de usinas nucleares. O Irã vem passando por um problema seríssimo. O Irã está com um problema seríssimo de energia, tá? Inclusive o próprio presidente Ali Khamenei, eu não lembro se chegou a reclamar diretamente, mas o presidente iraniano chegou a reclamar da infraestrutura do país, e que eles precisavam mudar sua capital, sair de Teherã e ir para uma outra região por conta exatamente dos problemas energéticos. Toda uma infraestrutura, você precisa lembrar que o Irã sofre uma série de sanções há um bom tempo,
E essas sanções vão minando gradativamente, fora o outro fato de que o Irã prefere focar na questão armamentista, tecnológica armamentista, do que outros tipos de tecnologia. Então também isso interfere. Leva uma grana alta para manter seus proxies funcionando, como Hezbollah, como os Houthis e outros sistemas de serviço secreto, essa parte de espionagem que os iranianos fazem, que isso é tudo é gasto, um gasto extremamente elevado, de certa forma, né? E outra questão interessante a observar é que dentro dessa aliança, essa semana agora, está sendo realizado um treinamento militar, tá? Que envolve China, Rússia e Irã, lá naquela região do Estreito de Oman, por ali, então bem interessante. Então, há uma série que aquilo que eu falo, existem coisas que são meio que de desacordo, por exemplo, o Irã tem apoiado mais a Armênia, Rússia apoia Azerbaijão nesse leve não, um grande conflito que existe histórico entre Armênia e Azerbaijão. Tem o caso da Turquia, que também termina interferindo no meio. Eu trouxe até um vídeo recentemente sobre isso. Então você precisa entender que dentro da geopolítica existe um interesse macro e existem alguns interesses micros que aí vão variando. Por exemplo, a China prefere focar em estratégias diferentes da Rússia. A China prefere investir, tem investido militarmente fortemente, tá? Mas a presença da China em alguns países da África, por exemplo, no continente africano, tem sido de uma forma diferente do da Rússia, que usa mais a força militar, usa o apoio militar. Na China, normalmente são acordos financeiros. Eles chegam num país, começam a fazer um acordo, dizem: olha, vamos emprestar o dinheiro a juro muito baixo para vocês e para construir tal tecnologia. Sei lá, construir um porto. Vocês estão precisando de um porto, então vamos liberar uma grana aqui e vocês vão ter X anos para começar a pagar, uma carência e depois vão pagar. O que está acontecendo com muitos países africanos? Não estão com condições de pagar, então a China passa a ser a dona, de uma certa forma, do processo. Ou a China, por exemplo, como tem feito, inclusive, existe um acordo entre Rússia e China, a China reconstruir parte do território ocupado pela Rússia na Ucrânia, tá? Isso já vem, até já noticiei coisas desse tipo, e vem se ampliando esse tipo de situação. Então a China pode chegar em alguns países e fazer esses sistemas de joint venture, né? De chegar com a tecnologia, de fazer, sei lá, mineração ou algo do tipo, e utilizarem a mão de obra local. Principalmente em países que sua legislação é mais básica, viável de duvidosa, vamos dizer assim, né? Por exemplo, até no Brasil aqui teve problemas relacionados a isso recentemente, de algumas marcas chinesas virem para o Brasil usando mão de obra brasileira, só que não estavam cumprindo a legislação trabalhista brasileira. Era meio que uma legislação, entre aspas, chinesa. Teve problemas agora recentemente, enfim, marcas de carro, coisas desse tipo. Mas o fato então é que toda notícia que você ouvir envolvendo, por exemplo, China, Rússia e Irã, fique atento. Tem coisas aí, tem nuances que não sabemos, tá? E pode ser que entre esses acordos esteja, de fato, sobre essa questão especificamente da matéria, né? Questão nuclear. Pode ser que, de fato, agora eles liberem definitivamente algum urânio que falta, alguma tecnologia que o Irã falta e que precisa para eles construírem a bomba. Não sei. Sinceramente, não dá para saber internamente o que são esses outros assuntos a serem tratados. Mas é aquilo que eu falo. Eles têm um monte de questões de acordos no nível macro, no nível micro vão se diferenciar aí em algumas questões, mas faz parte. Um exemplo, outro exemplo para encerrar o vídeo: Síria, né? O Irã foi praticamente expulso, praticamente não, foi expulso da Síria, e a Rússia, pelo menos enquanto eu estou gravando esse vídeo, ainda de certa forma permanece, tem ajudado até alguns cidadãos alauítas, cristãos ortodoxos, tem ajudado as minorias, e então permaneceu ainda de certa forma em solo sírio,
não ajudando da mesma forma, mas permanecendo ainda com algo que é importante para os russos, que é manter bases militares no Mediterrâneo. Então, de certa forma, ainda vão permanecer. Está se chegando a um acordo com o novo governo, o sírio, mas vamos chegar a alguma solução, tá? E aí o Irã não, tá? Então existem divergências, mas existe um monte de situações que convergem entre si. Beleza? Valeu, grande abraço, fui.